Iniciando a gravação. Ok. Então vamos lá. Boa noite a todos. Estamos iniciando aí nossa gravação da aula de hoje, né? Aquele recado padrão, quem tiver algum problema e quiser se ausentar, fica à vontade, só depois recomendamos que a aula seja vista, né? Revista e vista, para que fique todos os conceitos consolidados com vocês. Então, a ideia para hoje é a gente iniciar um pequeno projeto, como diríamos, mais realista, né? Mais perto da realidade. Não diria que ainda é totalmente realista, mas ele é mais perto da realidade da área industrial, onde a gente vai desenvolver todo o processo, né? Nós vamos fazer uma aula conjunta com vocês, vamos desenvolver o processo inteirinho, vamos fazer o programa e tudo mais, para que todo mundo tenha essa visibilidade e possam surgir dúvidas e, obviamente, a gente possa solucioná-las, né? Esclarecer essas dúvidas. Então, para isso, nessas primeiras aulas, nessas próximas aulas, vamos chamar assim, nós vamos adotar um CLP que a gente chama de padrão, né? Dentro do LEDSIM. Então, dentro daquele software LEDSIM, a gente vai trabalhar com um CLP padrão que a gente está mostrando aí para vocês, né? Esse CLP padrão, ele vai ter 8 entradas, né? Identificadas como IP0, IP1, IP2 até IP7, e vai ter 8 saídas, né? Identificadas como OP0, OP1, OP2 e assim por diante até OP7, né? Até OP7. A particularidade que nós vamos utilizar nesse CLP padrão diz respeito aos dispositivos que estão conectados ao CLP, dispositivos de campo, né? Então, nas 4 primeiras entradas, né, de IP0 até IP3, nós vamos trabalhar observando que lá nas entradas, o que a gente tem ligado? A gente tem dispositivos que estão normalmente abertos lá no campo. Esses dispositivos podem ser botoeiras, podem ser sensores, né? Qualquer tipo de sensor, sensor indutivo, sensor capacitivo, sensor ultrassônico, sensor fotoelétrico, chaves fim de curso. Não importa muito para a gente, nesse estágio, que tipo de dispositivo, que tipo de sensor eu tenho lá conectado. O que a gente quer enfatizar, quer deixar claro, que esses 4, eles serão normal aberto lá no campo, ou seja, eles estão na condição normal aberto, tá? Normal aberto sempre a gente se refere na condição de repouso, obviamente, né? Sempre quando a gente se refere a circuitos de uma forma geral, a gente sempre se refere a uma condição de repouso, né? Então, esses 4 dispositivos são normal aberto no repouso. Os 4 seguintes, ou seja, os que estão conectados nas entradas IP4, IP5, IP6 e IP7, nós vamos considerar também como dispositivos que estão lá no campo, só que eles são normalmente fechados, ou normal fechados, né? NF, ou seja, no repouso, eles estão nessa condição, né? Normal fechado. Aqui, da mesma forma, a gente está considerando qualquer tipo de dispositivo que possa ser conectado na nossa entrada do CLP. Sejam botoeiras, chaves seletoras, sensores, da mesma forma que os 4 anteriores, tá? No caso das entradas, a gente está considerando
Então, entradas do tipo P, né? Para a gente lembrar um pouco lá a nossa aula de circuito das entradas, entradas do tipo P. Ou seja, eu tenho a minha fonte conectada dessa forma que está sendo mostrado aqui, de tal forma que o negativo da fonte está ligado no comum das minhas entradas. E ao ligar o negativo no comum das minhas entradas, isso significa que todas as minhas entradas são negativadas, são negativas, né? Então, o que se espera do sinal que vai chegar aqui na entrada do CLP é um sinal positivo, né? Por isso que a fonte está ligada dessa forma aqui, um sinal positivo. Por isso, essa entrada é chamada de entrada tipo P, né? E o módulo é chamado de entradas sink, né? Sink, ou seja, uma espécie de dreno, né? Então, isso serão as nossas entradas. E as nossas saídas, né? As nossas saídas. As nossas saídas vão ser da seguinte forma: as 4 primeiras saídas, de OP0 até OP3, nós vamos trabalhar como se tivessem conectados lâmpadas LEDs, né, de sinalização, né, para que pudesse sinalizar alguma condição. Então, esses LEDs, essas lâmpadas, estão conectadas diretamente nas nossas saídas, né? OP0, OP1, OP2 e OP3. E as 4 últimas saídas do nosso CLP padrão, a gente vai considerar como se tivesse ligado aqui bobinas, que podem ser bobinas de contator, que vai acionar motor, podem ser bobinas de válvulas, né, válvulas solenoides, para abrir e fechar a passagem de ar, né, pode ser bobinas de circuitos eletropneumáticos, né, onde eu tenha essa condição. Então, a gente vai colocar nessas 4 últimas saídas essas bobinas para que a gente possa trabalhar com toda essa gama de situação e fique muito mais fácil a visualização para vocês, né? Em termos de ligação elétrica, as nossas saídas, elas estão conectadas aqui também considerando o negativo da nossa fonte, né? Podemos imaginar que tanto a entrada como a saída possam ser em 24 volts, corrente contínua, por exemplo, que é um sinal elétrico bastante comum, né, de uma fonte de alimentação. Então, o negativo da fonte está aqui no comum das minhas saídas. Isso significa que eu tenho todas as minhas saídas aqui internas negativadas, né? De tal forma que as minhas saídas terão que receber um sinal positivo aqui do lado externo, por isso que a fonte está ligada dessa forma, e esse sinal positivo fará com que o dispositivo que está lá no campo, né? No caso, as minhas lâmpadas, no caso, as minhas bobinas de relés, sejam energizadas quando isso acontecer, né? Ou seja, quando ocorrer essa diferença de potencial, ou seja, de um lado eu tenho negativo e do outro lado eu tenho positivo. Quando ocorrer essa diferença de potencial, significa que a minha saída será energizada, né? Será ativada. Alguma dúvida com relação ao nosso CLP padrão, aquilo que nós vamos adotar nessas próximas aulas aqui? Algum complemento também? Também, mestre, fica à vontade. Se eu esqueci de alguma coisa. Nenhum aluno se manifestou, já estamos com 11 participantes aqui no momento. Professor, diga. Uma pergunta bem simples, em relação à simbologia aí, o K ali da bobina, ou qualquer que seja a saída ali, é apenas uma nomenclatura qualquer, poderia ser qualquer letra, ou obrigatoriamente tem que ser um K para representar aí geralmente K é representado para
contator, não é ou não? Não Sim, lembro. poderia ser. A gente aqui adotou uma nomenclatura, vamos dizer, mais ligada à norma, né? Mas, na realidade, a gente poderia dar esse nome aqui do jeito que a gente quisesse, né? A gente também aqui nas entradas adotou a nomenclatura de B, né? B0, B1, B2, que leva a gente a acreditar que a gente está trabalhando com botoeira, mas na realidade não é, pode ser qualquer dispositivo. Então, a nomenclatura que nós adotamos aqui, tanto para entradas como para saídas, ela é aleatória, tá? Você não tem nenhuma obrigatoriedade de estar usando isso. A gente até vai colocar isso como sendo um apelido, né? Um apelido, vamos supor. Então, esse sinal aqui vai estar conectado num elemento que tem o apelido de K0, que tem o apelido de K1, ou que tem um apelido de L0, apelido de B0 e assim por diante. Se você, por exemplo, quiser chamar LED 1, lâmpada 3, relé 2, pode chamar, sem nenhum problema. A gente só está adotando porque está mais ligado àquilo que a norma IEC recomenda, né, na área de circuitos elétricos, né? Circuitos elétricos, sim, quando você faz, você normalmente tem que adotar uma norma. Aqui a gente não está muito preocupado com isso, a gente está mais preocupado com a parte de programação, né? Programação. Então, é isso aí. O que você utilizar aqui está bem utilizado. Claro que quando a gente estiver vendo o nosso projetinho, ou os nossos projetinhos, né, a gente vai sempre se referir ao elemento com um certo apelido. Então, a hora que você estiver identificando no programa, é bom que aquele apelido seja o mesmo do descritivo, senão vai ficar difícil de fazer a correlação entre eles, tá? Respondi? Tranquilo. Okay. Algum complemento, mestre Luiz? O cuidado que a gente tem que ser é sempre lembrando da questão da coerência, né? Se eu quero monitorar se o botão 0 está acionando ou não, eu tenho um endereço específico que eu vou estar vasculhando. Por isso que a gente adota ali como CLP padrão. Eu estou padronizando eu estou definindo um formato inicial para a gente começar a trabalhar. Se eu disser um programa que acionando o botão 5, ele vai ter que fazer alguma coisa, qual que é o endereço que eu vou ter que monitorar? O IP5. E assim por diante. Tá? Então, mais para frente o professor Farkas vai falar do tal do mapeamento que a gente faz. Tá? Esse mapeamento tem que ser condizente. Tá? Errei no mapa, programei endereço errado, não funciona. Se não funciona, está errado. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa visão, né, desse CLP padrão exatamente por conta disso. Né? Por conta de identificação dos dispositivos. Mas do restante é isso mesmo, mestre. Não tem mais nenhum comentário, não. Ótimo, então tá bom. A gente vai falar, assim, desse mapeamento já, né? A gente já vai falar, assim. Ótimo, então eu vou mudar aqui de material e vou colocar esse outro material aqui, né? Então nós vamos começar essa parte de projetinhos, né? Com esse projetinho aqui, extremamente simples, porém muito interessante de a gente estudar, pelo menos no início aqui, para que todo mundo tenha um conhecimento da parte de programação. Então, esse projetinho ele se resume a quê? Eu tenho um carrinho, né? um carro transportador aqui, poderia ser um carro siderúrgico, por exemplo, né? Um carro que transporta material siderúrgico para algum lugar. Então, esse carro ele está posicionado aqui nessa posição. Essa posição ela é determinada através de um fim de curso, né? Essa posição a gente chama essa posição de A, né? Então, ela é determinada que o carrinho está nessa posição através do fim de curso A, né? E esse carrinho ele tem duas possibilidades. Ele pode avançar, né?
e quando ele avança, ele está sendo acionado através de um contator, que a gente chama de K1, né? A bobina desse contator, que é um contator K1, que a gente está denominando ele de contator K1 de avanço, né? E aí esse carrinho ele vai se movimentar, vai avançar até chegar num ponto B, né? Esse ponto B ele também está fixado, está determinado através de um fim de curso, né? Um fim de curso que a gente chama de fim de curso B. Como é que esse carrinho se movimentou? Esse carrinho se movimentou através do acionamento de um botão, de uma botoeira, né? Um botão liga, né? Um botão que aparece aqui para nós em verde. Então, o operador vai acionar o botão e se o carrinho tiver nesta posição inicial, ou seja, o fim de curso tiver atuado, o carrinho vai se movimentar até atingir o ponto B. Ao atingir o ponto B, o que acontece? O carrinho retorna, o carrinho recua, né? Ele faz esse movimento de recuo automático, né? Ele faz um movimento de recuo automático. Para isso, eu tenho um outro contator, né? Normalmente, quando eu quero reverter um motor, eu sempre tenho dois contatores, né? Um contator para ir numa direção e um outro contator para ir na outra direção. Então, aqui eu estou trabalhando com o contator K2, né? O contator K2 que vai fazer o movimento de recuo, né? E esse movimento de recuo ele vai ser finalizado aqui quando o carrinho chegar no ponto A, né? No ponto A, exatamente. Chegou no ponto A, o carrinho para e começa um outro carregamento, né, de material, começa uma outra corrida, né, de material, seja o nome que se dá na indústria que o pessoal está trabalhando, referente a esse movimento. Então, além dessa sistemática aqui, descrita aqui verbalmente, né, tem mais um detalhe, ou seja, imaginem que esse carrinho está se movimentando, né, de lá para cá, para lá, e alguém, ao adentrar a área fabril, vê um problema qualquer, um problema que pode estar colocando em risco a vida das pessoas que estão trabalhando naquela área, ou pode estar colocando em risco danos de material, danos de equipamento, né? Então ele fala, pô, precisamos fazer alguma coisa. Então ele tem lá um botão de desliga. Então esse botão de desliga, ele tem essa característica, ou seja, se alguém observar alguma condição não correta, vai lá e aciona o botão de desliga. E o carrinho para aonde ele estiver, né? Para aonde ele estiver, né? Então, para a aula de hoje, esse é o nosso projeto, né? Esse é o nosso projeto. Ele não está totalmente adequado tecnicamente, né, para aquilo que uma empresa poderia utilizar na área industrial, mas é basicamente o que nós vamos fazer. A gente vai começar primeiro nessa condição, na condição mais simples possível, para que todo mundo tenha o conhecimento, para que a gente equalize o conhecimento, né? Seguramente algumas pessoas que estão nos assistindo têm um pouco de conhecimento, outras têm mais conhecimento, outras não têm nenhum, né? Então a gente quer equalizar, né? A gente quer fazer uma equalização, ou seja, deixar todo mundo na mesma condição. Por isso que a gente vai começar com esse projetinho bem simples, né? Bastante simples. Pergunta, alguém tem alguma dúvida com relação à funcionalidade do projeto que a gente apresentou? Nenhuma mão levantada. Muito bem. Então vamos começar pelo primeiro ponto, que é extremamente importante, né? Ou seja, eu tenho os meus dispositivos, né? Nem estou ainda
me referindo à programação, né? Eu estou me referindo a uma parte anterior a isso. Eu tenho os meus dispositivos, eu sei o que o meu projeto faz, né? Isso é muito importante, ou seja, eu tenho o meu descritivo, que aqui a gente descreveu oralmente, né? Então a gente sabe o que ele faz e a gente sabe quais são os dispositivos. Quais são os dispositivos que eu tenho que trabalhar para fazer a automação ou a automatização desse processo de movimentação do meu carrinho, avanço e recuo. Então, para isso, a gente vai fazer aquilo que todo projeto tem que ter, né? Todo projeto tem que ter. Toda vez que a gente solicitar para vocês a elaboração de um projeto, isso é um item que é imprescindível, tem que ter, que é aquilo que a gente chama de mapeamento da memória, né? Muita gente também chama isso de mapeamento da memória, ou muita gente chama isso também de mapeamento das entradas e saídas, né? Entradas e saídas. Ou muita gente também chama isso de mapeamento das entradas e saídas, porém escritas em inglês. Mapeamento das inputs e outputs, mapeamento das I/Os, né? Então, isso é muito importante, que é aquilo que o professor Luiz falou agora há pouco, né? Ou seja, para que o CLP possa saber aonde que ele vai buscar as informações e aonde ele tem que enviar as informações, é muito importante que isso esteja definido. Quem define? O usuário, né? Quem está fazendo o projeto é que vai definir tal dispositivo eu vou ligar em tal lugar, o outro dispositivo eu vou ligar em outro lugar e assim por diante. É aquilo que a gente chama de mapeamento, né? A gente já avançou um pouquinho, já adiantou um pouquinho, para que a gente não perca tanto tempo com isso, mas a gente já fez aqui o mapa de I/O, mapeamento ou mapa de I/O, né, para que todo mundo saiba como é que isso é feito. Então, por exemplo, quais são os dispositivos que a gente tem? Sejam eles de entradas, sejam eles de saídas, né? Então, quais são os dispositivos? Então, o primeiro dispositivo é o da botoeira liga, né? Botoeira liga. Já tem essa informação de que a botoeira liga é um dispositivo lá no campo que ele é normal aberto, né? Normal aberto. Se a gente for levar em conta lá o nosso CLP padrão, né? O CLP que a gente está usando como CLP padrão, então a gente vai ver que a gente tem 4 possibilidades. Eu escolhi aqui, por exemplo, a entrada IP0, né? Poderia ser a IP0, IP1, IP2 e IP3, né? Que são os dispositivos que estão normalmente abertos lá no campo. Então, a botoeira de liga, a gente está colocando no endereço IP0, né? E a gente está informando que é para que todo mundo que for ler o meu programa, que for ler a minha documentação, saiba que esse dispositivo ele é normal aberto, né? Normal aberto. Por quê? Porque a gente sabe que, nós vimos na aula de ontem, que dependendo do tipo do meu dispositivo que está lá no campo, eu posso usar uma instrução ou outra dependendo do que eu quero realizar, né? Então é muito importante ter essa informação do tipo do meu dispositivo que está ligado lá no campo, né? Além da minha botoeira liga, eu tenho também a minha botoeira desliga, né? Minha botoeira desliga.
E já existe também a informação de que ela, em repouso, ela é normal fechada, né? NF, normal fechada. Então, se ela é normal fechada, aqui tem um errinho, né? Acredito eu que nós cometemos um errinho aqui, mas tudo bem, não tem problema. Esse dispositivo deveria estar de acordo com o nosso CLP padrão, né? O nosso CLP padrão, ou seja, como é um dispositivo normalmente fechado lá no campo, né? Normalmente fechado lá no campo, eu poderia estar usando qualquer um desses endereços aqui, né? IP4, IP5, IP6 e IP7. Isso para padronizar. Mas não tem problema, vocês vão ver que isso foi só uma ideia inicial que nós vamos utilizar sim, mas para a gente poder caminhar com o nosso projeto aqui. Vamos manter o IP1 aí, só para a gente não ter mais alterações aí no decorrer do programa, né? Então, a botoeira de desliga, nós vamos conectar nessa entrada, né, a entrada IP1, endereço IP1, e vamos informar, né, é importantíssimo informar que se trata de um dispositivo, no caso, uma botoeira, um botão, normalmente fechado lá no campo, né? Normalmente fechado lá no campo. Continuando com as minhas entradas, a gente tem mais duas informações de entradas, né? Tem lá o meu sensor fim de curso da posição A e tem o meu sensor fim de curso da posição B, né? Esses sensores são sensores que vão me informar ao CLP qual é o posicionamento do carro, né? E tomar as devidas ações, tanto no sentido de avanço, como no sentido de recuo, né? Então, a gente simplificou aqui o nome, né, só para poder facilitar depois o entendimento, e chamamos aqui o sensor de fim de curso A de SFC-A, né? SFC-A, sensor de fim de curso A, normalmente aberto, né? Então ele é normalmente aberto na condição de repouso e colocamos ele na entrada IP5, né? Na entrada IP5. Por último, em termos de entradas, a gente colocou o sensor fim de curso B, sensor fim de curso B, ou seja, a gente também sabe que ele é normalmente aberto no repouso, né? Ele está na condição normalmente aberto no repouso, e nós ligamos ele, pegamos lá o sensor e ligamos ele na entrada IP7, né? IP7. Então eu tenho as minhas 4 entradas, se a gente for ver, são 4 entradas que eu necessito aqui nesse meu projeto para fazer o desenvolvimento da programação, né? Além das minhas entradas, eu também tenho as minhas saídas. Então, quais seriam as minhas saídas? As saídas que vão acionar os 2 contatores, né? O contator que vai fazer o avanço do carrinho e o contator que vai fazer o recuo do carrinho, né? Então, o contator K1 e contator K2. A gente colocou aqui pelo apelido, então, K1 e K2, cada um deles ligado numa saída, K1 na OP0 e K2 na OP1, né? OP0 e OP1. Aqui eu não preciso, quando eu estou me referindo à saída, eu não preciso me identificar se essa saída é do tipo NA ou NF, porque se eu identificar que uma saída está aberta ou que uma saída está fechada, significa que ela está claramente com defeito, né? Ou ela está com o fio partido ou ela está em curto-circuito, e não é esse o objetivo. O que eu quero simplesmente é identificar as minhas entradas com relação ao tipo delas. As saídas não, as saídas eu nunca identifico
no meu mapa de entradas e saídas, no meu mapeamento das entradas e das saídas, né? Eu simplesmente identifico quais serão as saídas que eu vou conectar, mas não identifico que tipo, se é NA ou NF, porque não faz nenhum sentido, né? Dou uma parada aqui para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida e também para eu molhar a minha garganta, né? Dúvidas, senhores? Ainda nada, mestre. Nada. Muito bem. Bom, com base nisso, podemos começar a trabalhar com o nosso programa, né? Com a elaboração da nossa programação, né? Então, para isso, vamos usar o nosso LEDSIM, né? Que a gente já conheceu na aula de ontem, a gente já detalhou ele um pouquinho, perguntamos se alguém teve alguma particularidade, alguma dúvida, mas pela informação que vocês nos deram, parece que está tudo bem. Então, acho que seria o momento da gente começar a fazer isso aí, fazer a nossa programação. Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma ideia por onde a gente possa começar? Será que morreram, Luiz? Quem está acordado ainda, levanta a mão aí, só para a gente saber. Foi nas botoeiras? Pelas botoeiras. Botoeira liga e botoeira desliga. Isso. Perfeito, poderia ser uma ideia. 8. Mas eu, por exemplo, eu começaria pelo avanço. É possível? Tem 8 acordado. Tem mais da metade, tá bom, mas podem abaixar a mão. Mas eles devem estar com a boca ocupada, não conseguem perguntar, né? Mas beleza, vamos lá. Então, isso é importante, a participação de vocês, né? Porque senão vai ficar uma imposição nossa, e não é esse o objetivo, né? Programar não é uma imposição, programar é uma ideia que a gente tem que ter em conjunto, né? Senão vocês nunca vão ser capazes de fazer uma programação, vocês vão ser capazes só de olhar alguém fazendo uma programação, né? Mas beleza, vamos lá, nós estamos falando do nosso primeiro programinha, para isso a gente está aqui juntos e vamos fazer em conjunto. Bom, então, conforme a ideia do colega aí, vamos iniciar pela botoeira de liga, né? A botoeira de liga, ela é uma botoeira que no repouso está normal aberta, né? Normal aberta, e o meu desejo é o seguinte, quando eu apertar a botoeira de liga, desde que o meu carrinho esteja na posição inicial, o carrinho vai começar a se movimentar, né? Ou seja, o contator K1 que movimenta o avanço vai ser acionado, né? Então, muito bem. Então, para isso, que tipo de instrução a gente pode utilizar? Então, a instrução que me interessa é a instrução que vai garantir a presença do sinal, né? Ou seja, toda vez que alguém acionar a botoeira, significa que o sinal está presente. Sinal presente significa que eu vou utilizar, então, a instrução contato lógico normal aberto, né? Então, vou colocar aqui a nossa instrução contato lógico normal aberto. Como já era de se esperar, assim que eu seleciono a instrução, ele já me pede qual é o endereço. E como eu estou utilizando aqui a botoeira de liga e a gente já planejou o nosso mapeamento, então a gente sabe que a botoeira de liga está no IP0. Então está aqui, ó, IP0, né? Então,
está aqui, ó, IP0. Então, toda vez que alguém acionar essa botoeira, né, toda vez que alguém acionar essa botoeira e que o carrinho estiver na condição inicial, ou seja, o fim de curso da posição A estiver atuado, eu quero que o carrinho se movimente, né? Eu quero que o carrinho se movimente. Qual seria a instrução, então, que eu deveria utilizar para poder contemplar o estado do fim de curso, né? Ou seja, o fim de curso tem que estar acionado. Se ele não estiver acionado, significa que o carrinho não está aqui. Se o carrinho não está aqui, não tem como ele começar a avançar. Então, o carrinho tem que estar aqui. Então, eu preciso, de novo, da presença desse sinal. O sinal do fim de curso tem que estar presente. Então, novamente, eu vou utilizar aqui o contato normal aberto, né? O contato normal aberto, eu vou colocar aqui, ele vai me perguntar qual é o endereço, e a gente vai ver que lá no nosso mapa de entradas e saídas, a gente utilizou o endereço IP5, né? O IP5 é o endereço que eu estou utilizando para o sensor de fim de curso. Ou seja, esse sensor que está colocado lá no campo, ele vai estar conectado, né, lá na entrada do meu CLP, na IP5, né, lá na IP5. Muito bem. Então, em linhas gerais, se alguém acionar a botoeira de liga e o fim de curso tiver acionado, o que vai acontecer? Eu tenho que ligar o carrinho, né? Eu tenho que acionar a bobina do contator do motor que avança o carrinho, né? Para isso, então, eu vou usar uma saída aqui, né? Vou usar uma saída, a saída do meu CLP. Que saída? Ora, a saída do meu dispositivo contator, né? O dispositivo contator. Nós colocamos o nosso contator K1, de acordo com o mapeamento que nós fizemos, lá na saída OP0. Então, eu vou lá e coloco OP0, né? OP0. Então, com isso, eu comecei a desenvolver o meu programa, né? Comecei a desenvolver o meu programa. Vamos fazer um teste para ver se eu estou no caminho correto? Eu não estou dizendo que eu já finalizei, mas eu estou dizendo que já está no momento de eu fazer um teste, para ver se a coisa está caminhando do jeito que eu quero, né? Deixa eu ver se eu melhoro um pouco isso daqui, porque isso daqui ficou numa posição que a gente não está conseguindo ver muito bem. Acho que eu posso tirar isso daqui agora, perfeito. Acho que agora sim, tá? Então, eu tenho aqui o meu fim de curso, está na IP5, tenho a minha saída de K1, ou seja, o meu avanço está em contator K1. Vamos simular isso aqui para ver se efetivamente está acontecendo isso. Fui lá, liguei o meu simulador, né? Estou rodando o programa, olha lá, Run Diagram, né? Ou seja, vou rodar o meu programa. Então, o que acontece? O meu fim de curso está aberto, mas se meu carrinho estiver posicionado aqui nessa posição, significa que o fim de curso vai estar atuado. E ele estando atuado, significa que ele vai estar com o contato fechado, né? De normalmente aberto, ele vai passar para fechado. Então, ele é o IP5. Então, vamos fechar o IP5. Está aqui fechado. Nada aconteceu por enquanto. Mas a hora que o operador foi lá, ou vai lá, e aciona a botoeira de liga, né? A botoeira de liga está em IP0, o que vai acontecer? O motor vai ser ligado, vai ser energizado, e o carrinho vai avançar, né? O carrinho vai avançar. Então, até agora, nós estamos no caminho correto, né? Estamos no caminho correto, ou seja, até agora a gente está fazendo exatamente aquilo que o meu descritivo estava pedindo, né? Mas ainda temos que contemplar mais coisas, né? Temos que contemplar mais coisas.
Então, uma coisa que a gente precisa contemplar. Vamos fazer aqui na simulação para todo mundo observar. A coisa é a seguinte, quando o carrinho se movimentou, saiu dessa posição, o que aconteceu com o fim de curso? O fim de curso abriu, né? Ou seja, o carrinho já não está mais nessa posição. Se ele já não estiver mais nessa posição, significa que o fim de curso A abriu. Se o fim de curso A abrir, o que acontece com o carrinho? Do jeito que o programa está desenvolvido até agora, o carrinho para. Mas não é isso que eu quero, né? O carrinho só deveria parar quando eu acionasse a botoeira de desliga, né? Quando eu acionasse a botoeira de desliga. Aqui ele parou assim que ele saiu da posição dele, né? Assim que ele saiu, ele parou. Bom, como é que eu faço para contornar esse pequeno detalhe? Alguém tem alguma ideia? Desculpa, professor, não peguei o raciocínio aí. Que ótimo. Qual o raciocínio que você não pegou? Você falou que a coisa continua ali, o carrinho para assim que a senhora não peguei o raciocínio, desculpa. O que eu disse foi o seguinte, assim que você... Você está prestando atenção aqui no LED? No LED, sim? Sim, sim, sim. É. Eu disse o seguinte, assim que você aciona o botão de liga, né? O carrinho se movimenta. Ao se movimentar, ele vai sair dessa posição. Ao sair dessa posição, o que vai acontecer com o fim de curso A? O fim de curso A vai abrir. Vai abrir. Então, eu vou abrir o fim de curso. O que acontece com o carrinho? Para. É isso que precisa ser feito? Não. Não. Então, o raciocínio que eu fiz foi o seguinte, eu preciso contornar essa situação, né? Preciso resolver essa situação na minha programação. Aí eu perguntei, alguém tem alguma ideia de como é que eu possa solucionar isso? Eu tenho, professor. Posso? Opa, achei um aluno. Professor? Diga já. Chave de selo. Chave de selo. Perfeito. Eu chamaria de contato lógico de selo. Contato né? selo. Selo. Vocês fizeram circuitos elétricos, né? Foi com o Nivaldo. Já fizeram essa disciplina, né? Nivaldo. O Nivaldo. Acredito eu que o Nivaldo deva ter mostrado para vocês que existe essa condição de selo elétrico, né? Eu não estava nem lembrado, mas mostrou. Isso é importantíssimo, hein? Então, o selo elétrico, ele também é usado aqui na programação, só que aqui não é um selo elétrico, né? Ele é um selo lógico, né? É um selo lógico, porque nós estamos trabalhando com programação. Então, o que eu quero? Eu quero que, assim que o carrinho sair da posição do fim de curso, e ele continue funcionando, né? Ele continue funcionando até chegar ao ponto B, né? Eu não quero que, assim que ele sair daqui de A, ele pare logo ali a 2 metros de distância, 1 metro de distância. Então, para isso, a gente vai criar um selo, né? Um selo. E o selo, como é que a gente faz? Acho que vocês que já mexeram um pouquinho no programa aí, já fizeram alguma fuçação aí, descobriram que o selo é muito simples, né? Tá aqui, ó, add branch, selo em CLP internacional é chamado de branch, não é só no nosso, qualquer CLP que não seja brasileira é chamado de branch. Então eu vou adicionar um branch. E esse branch vai ser aonde? Vai ser desde aqui, ou seja, contemplando a minha botoeira até o fim de curso, né? Vai contemplar tudo isso. Ele vai lá, desenha o selo para mim, ou desenha pelo menos a base do selo, né? O selo ainda sou eu que tenho que fazer, e pergunta, o que eu fiz está certo? É isso que você quer? Ou seja, esse selo está correto?
Sim, está correto, né? Está correto, é o que eu quero, exatamente aí que eu quero, né? Poderia ser mais para frente, mais para trás, aqui está bom, né? Aqui está mais que suficiente. E a gente aprendeu lá em comandos elétricos que normalmente, para fazer o selo, eu uso quem? Eu uso o sinal de saída, né? Ou seja, uma vez que a saída foi acionada, eu vou permanecer com ela acionada até que exista uma condição para desligamento, né? Até essa condição. Então, para isso, eu vou usar uma instrução aí que vai refletir isso. Ou seja, uma vez que a saída foi acionada, eu quero que esta lógica de programação que eu preparei, ela se mantenha verdadeira, ou seja, que exista continuidade lógica, até que exista uma condição para desligar. E a gente ainda nem falou da condição de desligar, nós vamos falar já já, né? Nós já vamos falar já já. Mas tudo bem, então qual é o endereço que eu tenho que usar? Então eu vou usar aqui o endereço da minha saída, OP0, né? OP0, ou seja, a minha saída aqui é output 0, né? Output 0. Vamos ver se isso está funcionando? Vamos testar lá, ó. Vamos testar. Então, o que eu tenho? Vamos colocar todo mundo na condição de repouso. Então, eu tenho carrinho posicionado no fim de curso A, ou seja, o fim de curso A está no IP5, significa que o IP5 está fechado. Se eu vier aqui acionar a minha botoeira, o que vai acontecer? O carrinho vai se movimentar, né? Como essa botoeira pode ser do tipo pulsante, eu vou lá, tiro o dedo da minha botoeira, ela abre, mas o carrinho continua se movimentando, né? O carrinho vai se movimentando, até chegar ao ponto final, né? Mas, do jeito que está o meu programa agora, nós contornamos aquela característica que diz respeito ao posicionamento do fim de curso. Mas nós não contornamos ainda o problema de desligamento, né? Ou seja, do jeito que está, o carrinho vai atravessar a fábrica toda, vai até a Lua, né? Ele não foi desligado, né? Ele não foi desligado. Então é isso que nós precisamos contemplar agora, né? É isso que nós vamos fazer. Ficou claro esse detalhe do selo aqui? Todo mundo conseguiu visualizar? Está claro para todo mundo? Para mim tá, professor. Ótimo. Se para alguém está, para mim está ótimo. Muito bem, então agora vamos contemplar essa situação. Ou seja, quando que eu quero que esse carrinho pare espontaneamente, né? Espontaneamente, sozinho. Eu quero que ele pare quando o carrinho atingir o fim de curso B, né? Ou seja, quando esse carrinho estiver avançando, imagina que ele está carregando 40 toneladas de aço líquido que saiu do alto forno. Então, ele está avançando, até chegar no ponto de descarga. Chegou no ponto de descarga, ele vai bater lá no fim de curso e ele tem que parar, né? Ele tem que parar, senão vai provocar um acidente grotesco, né? Então, vamos fazer isso. Então, ele tem que parar quando o fim de curso for atuado, isto é, esta linha de programa que a gente fez aqui em conjunto, né, vocês e eu, essa linha de programa até agora ela tem continuidade o tempo todo, né? Uma vez que eu acionei a botoeira, uma vez que o carrinho estava na condição inicial, ele vai ter continuidade o tempo todo, mas ele precisa desligar. Quando é que ele tem que desligar? Quando acionar o fim de curso B, né? O fim de curso B, a gente viu aqui que ele também é um fim de curso que, na condição normal, ele é normalmente aberto, ele é NA, ó, NA, né? Então, significa o quê?
quando o carrinho chegar aqui, ele vai fechar fisicamente lá no campo, o fim de curso vai fechar. Então, com essa situação dele fechado, eu preciso fazer com que a linha do meu programa não tenha mais continuidade. Então, pergunto para vocês, qual é a minha instrução, qual é o contato lógico que eu tenho que usar aqui, que vai desligar essa linha de programa quando o carrinho chegar na posição B. Um por vez só, pessoal. Ou pelo menos 3, né? Na primeira linha, depois do contato de selo, colocar uma chave normalmente fechada. E na próxima linha, começar com... Vamos com calma para a gente poder ver todo mundo, né, com o mesmo raciocínio. Ou seja, essa primeira parte está corretíssimo o que você falou. Ou seja, eu preciso utilizar aqui um contato lógico normal fechado ou um contato NF do meu fim de curso B, né, do meu fim de curso B. O meu fim de curso B, a gente colocou ele lá na entrada IP7. Significa o seguinte, então, esse fim de curso, quando ele tiver acionado, quando ele for acionado pelo carrinho, ele vai desligar essa linha, né? Depois a gente vai testar isso também com calma, para que todos vocês possam ver isso daí acontecendo, né? Muito bom. Então, além do fim de curso, a gente tem que contemplar também a botoeira de desliga, né? Ou seja, eu posso a qualquer instante, para evitar um acidente ou para evitar um incidente, eu posso a qualquer instante acionar a minha botoeira, né? A minha botoeira de desliga, né? A minha botoeira de desliga, que ela está lá para isso, né? Exatamente para isso, para que eu possa, quando tiver alguma emergência, eu ir lá e dar um tapa nela, dar um soco nela e ela desligar, fazer o carrinho parar. Só que aí eu tenho um detalhe, né? Tenho que lembrar o seguinte, essa botoeira de desliga, ela é do tipo normalmente fechado, NF. Então, no repouso, ela é NF, né? No repouso, ela está normalmente fechada. Então, a hora que eu acionar ela, a hora que eu der um acionamento nela, a hora que eu ativar, ela vai abrir, né? Ela vai abrir, porque ela é normalmente fechada, ela vai abrir. Então, nesta condição, com ela aberta, o que eu preciso? Eu preciso que ela também faça com que essa continuidade dessa linha seja falsa, né? Não exista continuidade, melhor dizendo, é mais correto falar dessa forma. Então, com a botoeira de desliga aberta, ou seja, acionada, eu quero que nessa linha não tenha continuidade. Alguém tem alguma sugestão de qual é a instrução que eu tenho que usar? Eu vou utilizar uma instrução contato normal aberto, né? Uma instrução contato normal aberto. Por quê? Porque, na realidade, com o contato normal aberto, que é a condição que a botoeira vai ficar lá no campo, normal aberto, eu vou perder a continuidade. Está me perguntando qual é o endereço? Qual é o endereço que eu tenho que utilizar aqui? O endereço de IP1, né? Endereço de IP1, que é o endereço em que a gente está conectando a minha botoeira, né? A minha botoeira. Então tá aí, ó.
Melhor dizendo, é a linha de programa que vai fazer o avanço, né? Que vai fazer o avanço do meu carrinho, né? Exatamente o avanço do meu carrinho, ele é feito dessa forma, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta antes que a gente vá para a nossa segunda linha, onde nós vamos fazer o recuo? Ainda nada, mestre. Ainda nada. Muito bem. Então, eu vou diretamente fazer já a nossa segunda linha do programa, né? Vou fazer o recuo, né? Bom, eu vou começar de uma forma diferente para que todos saibam que eu posso fazer isso também, né? Ou seja, o meu recuo, o contator que vai fazer o recuo, ele está na OP1. Então, eu vou começar colocando ele aqui, OP1, ó. Tá aqui, ó, OP1. Aí, ó. Né? OP1. Né? Muito bem, quais são as condições para eu recuar? Quais são as condições para recuar? Ora, eu só tenho basicamente uma única condição, né? A única condição que eu tenho é que o carrinho chegue até o sensor de fim de curso B, né? Sensor de fim de curso B. Então, a hora que o carrinho chegar lá no sensor de fim de curso B, ele tem que fazer o acionamento do contator que vai fazer o recuo. Então, para isso, eu vou usar, de novo, um contato lógico ou um contato NA, só que agora com o endereço do meu fim de curso B, que é o IP7, né? IP7. Está aqui, ó, IP7, tá? Só que eu tenho que tomar o devido cuidado, porque o sensor tipo B também tem a mesma característica do sensor tipo A. Ou seja, o carrinho, a hora que chegar lá, vai fechar e vai começar a recuar automaticamente. Ao recuar automaticamente, ele vai sair da condição onde o sensor está atuado, ou seja, esse sensor vai abrir. Então, eu tenho que tomar esse cuidado para que isso não aconteça. Então, para isso, eu também preciso usar um selo, né? Um selo lógico. Só que é um selo lógico agora que vai trabalhar no recuo, né? Então, vamos lá, vamos montar o nosso selo aqui, né? Para todo mundo visualizar, para que fique mais fácil para todo mundo visualizar. Eu desenhei um selo grande, tá aí, e o selo, como a gente viu, a gente sempre utiliza o endereço da saída, ou seja, uma vez que a saída foi energizada, eu quero que ela permaneça energizada até que exista alguma condição para desligar, mas não a condição que deu início ao recuo. Então, vou colocar aqui o sinal do selo, né? Ou seja, OP1. OP1, né? Tá aí o OP1. Tá? Criei parcialmente a minha segunda linha do programa, que faz exatamente o recuo. Só que eu tenho que lembrar exatamente o seguinte, eu tenho ainda a condição de botoeira desliga, né? Eu também vou ter a botoeira de desliga aqui, e eu preciso lembrar que quando é que eu vou desligar o recuo? Quando eu chegar ao fim de curso A, né? Quando eu chegar ao fim de curso A. Quando eu chegar ao fim de curso A, eu tenho que parar o recuo, né? Da mesma forma que foi lá no B, o fim de curso A, ele é normal aberto na condição de repouso. Então, quando o carrinho estiver aqui, ele vai fechar. Se ele vai fechar, então eu preciso utilizar uma condição que, com ele fechado, essa linha não tenha mais continuidade. Para isso acontecer, eu preciso utilizar, então, o contato normal fechado, né? Então, vou lá no contato normal fechado e vou utilizar isso agora para o sensor A, sensor
fim de curso A, que está no endereço, conforme nós planejamos aqui no mapeamento, que está no endereço IP5, né? IP5. E para finalizar essa mesma lógica que a gente usou, eu tenho a botoeira, né? A botoeira de desliga, né? A botoeira de desliga, ela também vai desligar. Imaginem que o carrinho está recuando e exista uma particularidade que vai provocar um acidente. O operador vai lá e aciona a botoeira para o carrinho parar. Então, da mesma forma, eu venho aqui e coloco o IP1, né, o endereço de IP1, que é basicamente o endereço da minha botoeira de desligamento, né? Então, em linhas gerais, eu diria que isso está praticamente pronto. Professor, Pois não. só uma dúvida. Ali no tipo da botoeira desliga, ela não tá com o normal fechado? Por que colocar ela ali como sendo normal aberto? Eu não entendi isso. Qual botoeira? O segundo ali, o botoeira desliga, que tá em IP1. Aí ela tá como tipo. Essa daqui, né? A botoeira de desliga. Então, a botoeira de desliga significa que ela é do tipo NF, ou seja, normalmente fechada no campo, lá no campo. Ela é NF no campo. Então, o que acontece? A hora que você aciona essa botoeira, como é que ela fica? No caso, quando você aciona, é para ela ficar aberta. Ela fica aberta, né? Então, com ela aberta, eu preciso o quê? Eu preciso que o meu circuito, a minha linha de programação, a minha RANG, ela perca a continuidade, né? Então, com a botoeira aberta, o que acontece? Eu não tenho mais continuidade nessa instrução, a instrução IP1, né? A instrução que está colocada em IP1. Então, é por isso que aqui, neste caso, eu tenho que usar um contato normal aberto. Ou seja, porque a botoeira vai ser acionada, a botoeira de desliga vai ser acionada e ela vai abrir, porque na condição normal ela é fechada. Ela vai abrir. E com ela aberta, essa instrução não tem continuidade na linha de programa, ou seja, ela faz com que a linha perca a continuidade. Com isso, desliga a saída. Desligando a saída, desliga o motor. Mas nesse caso, assim, se for colocar ele para funcionar, para que tenha continuidade no fluxo, eu teria que deixar a botoeira desliga pressionada. Claro. Mas não seria melhor se deixasse ela... Quando você faz a simulação de um programa, você tem que levar em conta todos os aspectos reais do seu processo. Tudo que é real. Por isso que a gente coloca aqui o tipo da informação. Aquilo que é NA, na simulação tem que ficar NA. Aquilo que é NF tem que ficar NF, porque é essa a condição do dispositivo. Tá? Se você simular de uma outra forma, você está simulando de uma forma incorreta. Então, é por isso que a gente sempre tem que colocar exatamente igual ao mapeamento, ou seja, igual à condição real do meu dispositivo. Se o meu dispositivo está inicialmente fechado, então eu vou simular ele para fechado. Se o meu dispositivo está aberto, eu vou simular ele para aberto. Então, numa situação real, essa botoeira de desliga, ela estaria pressionada, enquanto todo o sistema funciona. Não, ela não estaria pressionada, ela estaria normal fechada. Então eu não entendi o porquê. Não entendi o porquê usar usar o IP1 como normal aberta no circuito. Não entendi. Ainda não entendeu? Não, ainda não entendi. Mestre, você quer me ajudar?
Deixa eu descansar tua garganta um pouquinho. Deixou. Vamos lá. Quando a gente perguntou se tinha dúvida, ninguém tinha, né? Não, Isso sim, porque eu imaginei que, pelo menos nesse sistema de recuo, ela estaria normal fechada, mas colocou ela como normal aberta também, entendeu? Vamos lá, abstrai essa questão um pouquinho no momento, tá? Vamos imaginar só o dispositivo elétrico botoeira, tá bom? O dispositivo elétrico botoeira, que é do tipo normal aberto, ele manda energia para algum lugar? Não, se não pressionar, não manda. Normal aberto, se eu não pressionar, ele não manda energia para lugar nenhum. O dispositivo normal fechado, se ele não estiver pressionado, ele manda energia para algum lugar? Também não. Um dispositivo normal fechado não manda energia? Não, porque ele, na verdade, é a ausência de sinal que seria... Não. Eu estou falando do dispositivo botoeira que está do lado de fora do CLP. Ele fechado, professor, ele está passando sinal. Se ele é normal fechado, é exatamente por isso que o nome é normal. Normalmente fechado, ele passa o sinal. Para me cortar o sinal, eu vou acionar ele e ele fica aberto. Então aí, no caso, ele está cortado. Eu não sei se isso seria, por exemplo, um botão de emergência, certo? Quando você aciona, ele está normalmente fechado, você aciona, ele está aberto, aí ele dá um sinal, certo? Ele corta aquela passagem de sinal. Então, seria isso? A leitura é quase essa, José. Porque, na verdade, quando eu pressiono o normal fechado, o pressionar normal fechado, eu abro. Eu crio a ausência do sinal. Se eu pressiono uma botoeira normal fechada, ela abre. Se eu pressiono uma botoeira normal aberta, ela fecha. Então, foi isso que eu entendi. Assim, não, você entendeu certo. É o coleguinha que não entendeu. Normalmente... tá. Ok, então, professor. Obrigado. Vou colocar um negocinho aqui que talvez ajude, mestre. A falta que faz nossa lousa. Mas qualquer coisa a gente abre o Paint aqui, não tem problema nenhum. Tá aí, ó, uma coisinha aqui que pode ajudar. Não sei se todo mundo tá vendo, né? Aumenta com o screw um pouquinho. Sim. Não. Aperta o Ctrl e sobe a rodinha do mouse, o screw do mouse. Isso. Tá aí, uma botoeira normal aberta. Vamos dar mais um passo antes, né? Como é que eu desenho o dispositivo no circuito elétrico? Né? No estado normal do dispositivo. Isso aí vocês lembram de comando, sim ou não? Ok, André? Ok, professor. Então tá bom. Se eu desenho ele normalmente aberto, é o estado seguinte. Se eu não mexer no dispositivo, ele está aberto. Perfeito? Sim, sim. O que eu preciso fazer para acender aquela lâmpada lá do desenho do professor? Com o contato normal aberto. Com o contato normal aberto, o que eu tenho que fazer para acender a lâmpada? Precisa pressionar. Pressionar ele para que ele dê o contato. Perfeito. Você pressiona e ele fecha. Perfeito. E agora vamos para o desenho ao lado ali no caso. Que botoeira que eu tenho ali no caso, em 1, 2? Qual é o tipo de dispositivo que eu tenho? Essa aí é uma botoeira normal fechada. Tá bom. O que eu preciso para acender a lâmpada? É só deixar ela assim. Eu preciso não mexer na botoeira. Okay? Só deixar ela desse jeito, ela já está acendendo. Perfeito. 50% do problema resolvido. Como é que o CLP trabalha? Ele verifica o que é que eu tenho guardado na memória imagem da entrada e, dependendo da instrução, eu tomo uma decisão, não é isso? Sim, professor, deixa eu explicar minha dúvida, porque eu acho que assim não ficou muito claro. Vou explicar. Então, aqui é porque não dá para ver que eu estou passando o mouse em cima. Mas ali no Hang 1, certo? Vai estar... Na verdade, olha o 0. Quando pressionar, tiver a botoeira pressionada e o sensor... Qual botoeira pressionada?
Qual A primeira, botoeira? o zero ali, o O zero. IP0, certo? Tá, Quando o eu- IP0 estiver pressionado, Ó, eu vou o I- apertar, ó. Apertei. isso, o IP5 também estiver pressionado, Apertei, ó. certo? Daí ele não vai estar funcionando porque ali no caso vai ter o IP1 normal aberto, certo? O IP1 não está normal aberto, o IP1 está pressionado. Você Ele tem que está entender o seguinte, pressionado. você está vendo que o contato de IP1 está aberto? Sim, ele está Nos aberto. inputs, do lado de fora. Não, estou falando no debugger, no simulador. Não se esqueça o que é programa e o que é dispositivo do lado de fora do simulador, do CLP. Sim, então ele está aberto. Por que Tá ele está aberto? aberto? Quando que uma botoeira normal fechada abre? Não é quando eu pressiono? Sim. Então eu estou simulando que o botão de desliga está pressionado. Então, tá simulando que ele tá pressionado. Não faria mais sentido colocar um normal fechado e aí sim apertar ele, caso quisesse cortar o sinal? Põe na situação inicial de simulação, Farca, só para a gente ver se ele consegue entender. Qual? Situação normal, botão de liga não é aberto? Vamos deixar ele Botão aberto. de liga aberto. Deixa ele aberto. Botão Botão de de liga desliga aberto. não é o normal botão fechado? Botão fechado. Tá aqui botão fechado. A posição do carro na posição inicial não é na posição A? Posição A. IP5 acionado. Tá Sim, aqui, senhor, ó. fechado. Essa é a condição inicial de teste. Como que eu simulo uma chave normal fechada? No meu simulador, eu deixo a chave fechada. Isso. Aí eu vou lá, ligo o Não, simulador. isso eu entendi, sabe? Esse conceito de, pô, ali tá numa fase de teste, eu Você entendi. quer saber o porquê que para desligar a gente usa uma chave normal fechada, é isso? Não, eu quero saber o porquê que tá utilizando. Por que utiliza no teste uma normal aberta, mas com o tipo de normal fechada. E aí, para você colocar, você já tem que deixar ela já Porque fechada. você está confundindo instrução de programação com chave do lado de fora do CLP. Você assistiu as 3 últimas aulas? Assisti todas as aulas. Então não estou entendendo onde é que está a tua dúvida. Tá, então deixa. Não posso deixar aqui. Se você não entender isso aqui, você não segue no curso. Vai ser um catástrofe no curso. Exatamente. O que a gente tem que deixar claro é quais as 4 possibilidades que a gente tem aí de utilização de uma chave. Chave normal aberta numa instrução normal aberta. Chave normal aberta numa instrução normal fechada. Chave normal fechada numa instrução normal fechada. Chave normal aberta numa instrução normal fechada. Quem conduz e quando? Aula 6. Ou aula 5. O último slide que a gente utilizou. Tem uma tabelinha lá que mostra exatamente essa correlação. O que está do lado de fora do CLP vinculado à instrução de programação que eu estou utilizando. Tá? Dentro do programa, aquilo que eu represento como instrução de programação, chave normal aberta, nunca vai fechar. Aquilo que eu represento como chave normal fechada nunca vai abrir. As instruções elas podem ser falsas ou verdadeiras. Quando ela é verdadeira, ela garante continuidade lógica. Quando ela é falsa, ela não garante continuidade lógica. Você lembra dessa aula? Lembro. Não, eu acho que entendi, então. Pensa o seguinte, o CLP, o programa, ele não se preocupa com o que está do lado de fora do CLP. Ele se preocupa o seguinte, tem 1 ou tem 0 na entrada que eu estou monitorando? Quando eu tenho 1, aquela chave que é desenhada, aquela instrução de programação chave aberta que eu desenho, ela é verdadeira. E quando eu tenho 0 na entrada do CLP? Aquela instrução chave normal fechada que eu desenho, ela é verdadeira.
Só que se eu tenho uma chave normal fechada e eu tenho 1, o que acontece com essa chave? Ela não passa a ser falsa? Sim. Então, se eu copio o desenho da chave fechada do lado de fora para dentro do meu programa, o que vai acontecer? Não vai funcionar? Não vai funcionar. Por isso que o desenho ali do monitoramento do desliga é uma instrução chave aberta. Porque quem está fechando está do lado de fora do CLP. Quem está mandando 1 está do lado de fora do CLP. Tá, eu entendi. Então, a mecânica da chave está mandando 1. Por mais que ele seja uma porta normal aberta, a instrução que está dentro do CLP é normal fechada. Isso. Tá, entendi. Faz sentido. Não, eu não tenho que correlacionar. Na verdade, eu não posso correlacionar o que está do lado de fora do CLP com o que está dentro do programa. Tá? Eu posso ter uma chave normal aberta do lado de fora do CLP e monitorar com normal aberta e normal fechada. Cada hora eu monitoro de um jeito, porque a minha visão de programa é: eu preciso que ela conduza quando? Quando ela está em 0 ou quando ela está em 1? Um termo que eu gosto de utilizar, que às vezes ajuda a cabeça de vocês a funcionar, é o seguinte: imagina que o nível lógico 1 no CLP é um dedo virtual. Tá? É um dedo de acionamento virtual. Quando eu tenho 1, imagina um dedo virtual fechando a chave do programa. Tá? Quando eu tenho 1 na chave normal aberta, não é a mesma coisa que eu falar que eu estou acionando a chave? Quando Sim. eu tenho 1 numa normal aberta, ela conduz. Quando eu tenho 1 numa instrução normal fechada, não é como se eu estivesse acionando a chave? Como se tivesse o dedo acionando a chave? O que é acionar a chave? Não é abrir o contato? Quando eu tenho 1, a chave normal fechada não conduz. Tá? O que me interessa é o monitoramento do endereçamento da memória. Tem 0 ou tem 1? Se tem 0, eu me comporto de um jeito. Se tem 1, eu me comporto do outro. Ok, agora eu entendi. É porque, assim, quando eu vi lá mapa de entrada e saída, eu tava imaginando a entrada fora do CLP, entendeu? Toda ela fora do CLP. Mas esses dispositivos estão do lado de fora do CLP. Não, então, sim, só que na parte da normal fechada, não imaginei ela a parte do CLP, imaginei, tipo, ali, beleza, o apelido, aí o tipo, fora, NA, aí fora também, NF, entendeu? É o que está do lado de fora, exatamente. Entendi. Fez a volta agora? Não, fez sentido, sim. Uma alma menos no purgatório. Os demais... Ufa. Os demais. Mas vamos ver se está fora do purgatório mesmo. Vamos ver. Depois a gente vai ver. Vamos lá, mestre. Bom, falta a gente testar isso aqui tudo para ver se tem consistência, né? Se isso está funcionando ou não, né? Ou seja, novamente aí, para aqueles que estão ainda com dúvida ou que não querem se expor, ou que tem vergonha, sei lá, qualquer coisa. O que estou fazendo aqui? Eu estou considerando o carrinho na posição do fim de curso A, né? Ou seja, IP5 está acionado, né? Pelo meu LED sim aqui. Eu estou indicando que o fim de curso, o dispositivo que está lá fora, ele está acionado, ou seja, está fechado, tá? E também estou considerando que a minha botoeira de desliga, ela é normal fechada, na condição de repouso. Então, IP1, que é o endereço da botoeira de desliga, ela está fechada, né? A botoeira está fechada. Então, o carrinho está parado aqui, o sistema não está em funcionamento, até que alguém chega lá e aciona a botoeira de liga. Acionou a botoeira de liga, o carrinho começa a se movimentar, né? Vai se movimentar. Ao se movimentar, o fim de curso A vai abrir. Então, eu abro o fim de curso, né? Abro o fim de curso. O carrinho continua se movimentando da mesma forma,
né? E vai assim até atingir o B, né? O fim de curso B. O fim de curso B está em IP7. Então, quando o carrinho atinge o IP7, o que acontece? O fim de curso fecha. Observem que, ao fechar, ele vai abrir o movimento de avanço, né? E vai ligar o movimento de recuo. Então, eu vou fechar IP7. Olha lá, desligou um movimento e ligou o outro. O carrinho começou a recuar. Porém, quando ele saiu da posição do fim de curso B, o fim de curso B abriu, né? Abriu. Então, eu vou abrir. Isso não impede que o carrinho continue se movimentando. E o carrinho vai se movimentar até atingir o ponto A. O ponto A, como a gente sabe, é o IP5. Isto é, quando o carrinho bater no fim de curso IP5, ele vai parar, vai paralisar e vai ficar aguardando o novo carregamento de material, né? Então, está simulado aí para a gente poder ver o funcionamento. Falta a gente testar a condição da botoeira de desliga, né? Então, vamos testar a condição da botoeira de desliga para ver como é que a coisa funciona. Obviamente, essa forma de funcionamento da botoeira de desliga, ela ainda não está de forma adequada ao ambiente industrial. Mas para esse primeiro exercício é isso que nós vamos manter, né? A gente vai evoluir, esse mesmo projeto vai evoluir e a gente vai fazer novas versões acrescentando outras características. Então vamos lá, vamos ligar aqui o nosso carrinho foi ligado, aí chegou no meio do caminho, vamos observar que alguém acionou a botoeira de desliga, né? Alguém foi lá e falou, opa, está tendo um problema, vou desligar. Foi lá e acionou IP1. Ao acionar IP1, o carrinho para, né? O carrinho para, imediatamente para, e fica aguardando o que tem que ser feito. Se houve algum problema na linha, se houve algum outro problema, tem que ser sanado. Chama a equipe de manutenção, só que agora eu preciso pegar esse carrinho manualmente, ou através de um guindaste, ou através de um outro elemento, trazer ele de volta, né? E é esse o panorama que a gente tem agora nesse projeto. Como eu disse, na próxima aula a gente vai melhorar esse projeto ainda um pouco mais, tá? Então, esse teste que a gente acabou de fazer, ele é imprescindível, né? Ou seja, só com essa simulação, de forma correta, né? Claro, obedecendo o descritivo de funcionamento, é que a gente tem plena certeza de que esse diagrama ladder, ele está funcional. Ele está funcional nesse CLP e em qualquer CLP que você for utilizar esse diagrama ladder, né? Ou seja, está totalmente funcional. Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Acho que avançamos um pouco no horário, mas acho que foi em boa causa. Dúvidas, senhores? Essas aulas são as mais importantes que nós temos no curso. Esse tipo de dúvida que não foi clareado aí, aliás, que conseguimos aparentemente clarear com o André, é o que costuma travar vocês até o final do curso. Vai chegar o último instante, na última avaliação, vocês vão falar, professor, mas eu não estou entendendo esse negócio de chave aberta e chave fechada. Então, quem ainda está titubeando, a recomendação é revise os conteúdos e venham com questões concretas. Lembrando que não sei nada, para mim, não é dúvida. E eu acredito que para o professor Farkas também não o é. Sem dúvida. Tudo bem? Mestre, eu acho que é isso, está de bom tamanho. Ok. A gente pode
publicar essa resposta e gerar uma imagem para eles, no caso. Sem dúvida. Gerar essas atividades, a gente coloca isso daí na equipe de hoje, né? Isso. E com esse conteúdo de LEDSIM já inicialmente apresentado, a gente já consegue gerar uma atividades para que valha a presença aí da aula de ontem e a aula de hoje, tá? Então, vocês terão aí não só o conteúdo que a gente está ministrando para vocês hoje, mas também aí uma atividade vinculada à apresentação de vocês aí de hoje e de ontem, tá? Eu vou finalizar a gravação aqui para a gente poder subir o arquivo.